O episódio de hoje não tem título, né? É tanto problema político que não cabe num título. Esse é o nosso episódio número 24 do Política em Série. Estamos em 4 de junho, mês junino, e o Brasil ainda está classificado como democracia. Mas há quem diga que dias piores virão. Zé Alexandre, otimismo ou pessimismo? Otimista com o Brasil, só a atriz da Globo, a Juliana Paz. Wilber, otimista ou pessimista? Poxa, otimista demais, pô. Segue o jogo. Diego Rodrigues, otimismo ou pessimismo? Qualquer resposta minha agora vai vir com uma dica de série, porque só a ficção para salvar. É política e série. Então, a série para indicar é Black Summer, que vai estrear agora em junho na sua Netflix querida, e trata de apocalipse zumbi, que é o rumo para aquilo que a gente está caminhando. Tá todo mundo se vacinando, vai se transformar em alguma coisa, né? Cara. Então é isso. Para comemorar o nosso futuro distópico, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Eduardo Pazuello, que teve presente no Dia dos Namorados antecipado, Ricardo Salles, todo queimado, trocadilho, Diego, com você isso aí. Cristo na The Economist, CPI no Senado e Copa América. Não sei se vai dar tempo, mas vamos antecipar aí. Vamos fazer uma rodada de comentário. Primeiro sobre o Pazuello, né? A pauta, o Exército decide não punir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por participar de ato político com Bolsonaro. Aquele ato lá dos motoqueiros no dia 23 de maio. Pazuello se defendeu junto ao Exército, dizendo que o ato não foi político e, por isso, ele foi perdoado. Aí a gente faz uma rodada de comentário, começa com o Zé e, em seguida, os demais tomam a palavra. Vai, Zé. Engolir aquele ato como não político é difícil, né? Inclusive para a cúpula das Forças Armadas. Eu acho que o que os caras não quiseram foi ir para o confronto. Eu estou mais para essa análise. Eles não quiseram dobrar a aposta, né? Tiveram medo de dobrar essa aposta, porque o presidente ele pode trocar o comando, né, das Forças Armadas e gerar uma crise ainda maior. Eu acho que os caras pensaram duas vezes e fizeram vista grossa. Mas não é muito político, né, cara? Foi só uma passeata dos motoqueiros. Por coincidência, o presidente também anda de moto e o general também anda de moto, então eles se encontraram lá. Mas a gente tem que avaliar dessa forma, né? Ninguém quer ir lá para o extremo norte da Amazônia passar o Natal. Então, isso geraria muito, muito inconveniente e até a utilização, né, do nome Forças Armadas continuaria aí nos em altas, no Twitter da vida, né, nos Globo News da vida. Não tem sido tão bem visto, né, pelas lideranças das Forças Armadas. Então, eles acharam que isso seria o mal menor. Aí que eu gostaria até que, se alguém tiver a informação, comentasse. Dizem que a regra fala mais em filiação partidária e não em ato político em si, né? Se de fato envolvesse apenas a filiação partidária. Viu, Wilber? Só antes que o Diego emende aí, na verdade, eles não se encontraram no ato. Pazuello foi na garupa do Bolsonaro para o evento, sem capacete. Vai, Diego. Eu acho que eu vou comentar outra série potencial, aí, pode ser, ou filmes também, porque se tratando das instituições que estão funcionando normalmente. Sempre. Sempre. Isso aí é uma piada, isso aí é para... Agora, o ex-presidente Temer saiu do seu sarcófago, já vem alertando que isso é perigosíssimo, porque é uma antessala da instalação de um regime autoritário. E não dá para tucanar, assim, ficar, mas não pode falar esses termos. A aposta é 2022
as eleições serem consideradas uma fraude para você buscar instaurar um regime, um chavismo de direita aqui, né? Então, basicamente, de extrema direita, no caso. Então, isso aí toda a resposta do Exército foi uma resposta para contenção de danos, mas eu acho que é uma situação de terra arrasada. Então, jogo de soma zero. Você vai perder de toda forma. Não há saída com menos dano. Bolsonaro é aquele tipo de amigo que a sua mãe avisava na infância. Não ande com esse menino. Né? Então, literalmente é isso, cara. Todo mundo que chega perto do Bolsonaro acaba na cadeia, acaba cancelado. Não, é incrível como o Bolsonaro tem essa capacidade, essa energia do Bolsonaro. Mas quero lembrar que Bolsonaro está se revelando o Mick Jagger da política. Porque apoiou Trump, perdeu. Puxava, o termo técnico que a gente usa na ciência política, puxava um saco do Bibi Netanyahu em Israel também. Então, vamos torcer para que o bolsonarismo seja mais um bando de reacionário, um volume pequeno, que faz muito barulho, mas não tenha condições de levar adiante o que almejam desde sempre, que é a instalação de um regime autoritário no Brasil. Mais alguém vai de Pazuello? Deixa ele ir embora. Não, deixa ele embora. Só para complementar a informação do Hilbert, a Constituição diz isso. Né? A Constituição diz que é vetado aos militares de carreira, né? O exercício, a sindicalização e a filiação partidária. Então, os caras se esconderam atrás disso para fazer a sua defesa. No caso, o Pazuello se escondeu atrás disso para fazer a sua defesa, dizendo que o presidente não é filiado a partido nenhum, portanto, não é um ato partidário, não temos eleições, portanto, não é um ato político, eleitoral. É isso. Vamos mudar de assunto, já que hoje tudo é muito rápido. Esse é específico para o Diego, depois vocês emendam aí. Diego, vamos falar de Ricardo Salles, o ministro invertido do Meio Ambiente, que vai responder ao inquérito, está sendo investigado por associação criminosa, por tráfico de influência, advocacia administrativa e por aí vai. Em que pé nós estamos com o Ricardo Salles? Lembrar que Ricardo Salles é o ainda é o ministro do Meio Ambiente, que está sendo investigado por contribuir com exportação ilegal de madeira, enfim. Diego, contigo. Vou também começar com uma série, Stranger Things, porque lá você tem um mundo invertido. E aí nós temos no Brasil um ministro do Meio Ambiente que ele atua contra a preservação e a conservação ambiental, porque não é só a preservação, não, porque a preservação, do ponto de vista ecológico, é realmente a ideia de você ter o mínimo de interferência humana, antrópica, né? Por exemplo, em áreas de unidade de conservação, áreas com espécies endêmicas ou em risco de extinção. Tal. Não, ele vem daquele mundo de Stranger Things, e aí ele vem para atuar contra aquilo que ele deveria ser zeloso, que é o meio ambiente. Então, o que acontece é que o Ricardo Salles, embora ele venha desse mundo paralelo para atuar, e aí ele cumpre bem a função que o presidente Bolsonaro deu para ele, que produz uma devastação das instituições ambientais, nas regras de controle, monitoramento, fiscalização, e ele cumpre bem. E ele tem um ponto que é favorável a ele, mas não ao meio ambiente, nem à produção agrícola, que é uma bancada ruralista chamada Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem uma parte dela que é fortemente bolsonarista e altamente uma carga ideológica imensa nas suas decisões, na sua movimentação. Só que qual que é o problema? O custo Salles está ficando muito alto. E cada dia que passa está aumentando. Então, hoje, por exemplo, ele, denunciou agora, dizendo que a reunião com os madeireiros não foi ele que organizou. Ele participou, mas foi o ex-ministro Luiz Ramos que organizou com os madeireiros. Isso é um sinal de quê? Então, assim, opa,
não vou me queimar sozinho, porque o custo dele já é muito alto. Ele está querendo reduzir isso, está querendo dispersar. Mas eu acho que hoje já existe uma mobilização muito forte, porque ele não vai cair agora, mas provavelmente cair do ponto de vista político, mas do ponto de vista judicial, ele deve estar com muito medo. Não tem o que... O Diego falou tudo, né? É exatamente isso. Tem muitos comentaristas dizendo que o Bolsonaro perdeu o time de fazer a demissão do ministro. Eu não sei exatamente o que é que segura ele ali, se é a legião ideológica, a ala ideológica do governo que segura o Ricardo Salles. Ele tem alianças poderosas com essa ala e talvez o Bolsonaro não queira mexer com esse povo, porque já mexeu demais, já abriu muito espaço para outros segmentos, né? Eu estou falando do Centrão, basicamente dentro do governo dele, talvez isso complique, mas ele tá morrendo, ele vai morrer atirando, né? Essa sinalização dele de colocar o Ramos, né, o ministro Ramos, dentro do imbróglio, é você querer cair atirando para tudo quanto é lado. Ele já era um desafeto mesmo, já havia ali uma certa desavença entre ele e o ministro Ramos. Ele aproveitou e colocou o cara na jogada. Ela foi chamada tecnicamente de Maria Fofoca, né? Foi assim. Exatamente. Foi. Ou seja, não, o Salles ele é tudo menos inocente. Ele sabe agir com perversidade, inclusive, para atingir seus objetivos. Salles seria bom, no máximo, ser dono de uma serraria. Não mais que isso. Seria muito eficiente. O problema é que não só ia ter madeira legalizada na serraria. Com certeza não. O volume ia ter era pequeno, também. Né? Não ia ter uma árvore na praça, velho. Eu estou falando de uma serraria de cidade pequena. Uma coisa, o Salles lá fazendo banquinho, tamborete, essas coisas. Nada mais que isso. Olha só, Cristo na The Economist. Relatório da revista britânica The Economist, especializada em economia, diz que Brasil precisa tirar Bolsonaro em 2022 para sair da crise. Segundo o relatório, o Brasil está na sua pior crise econômica desde 1985. E a maior parte da culpa é de Bolsonaro. O que é que tem de tão ruim no Brasil governado por Bolsonaro? Meu Deus, é para fazer uma lista? A gente não vai sair daqui hoje. Não, ser pelo menos 20 horas seguidas de vídeo, sem Pode crer. É uma série, então a gente pode fazer. A gente pode fazer uma série. Tem que guardar isso aí para aquelas retrospectivas, né? Mas é uma pergunta assim que não tem. Mas não tem como. Eu, por exemplo, estou me esforçando aqui. Uma coisa vocês estão me enrolando, mas a The Economist, o relatório resumiu. Ele fala em estagnação econômica, polarização política, ruína ambiental, regressão social e um pesadelo ambicioso. Meu Deus. Esses são os pontos da The Economist, que tem preocupação econômica e política ao mesmo tempo. Não há possibilidade. Qualquer pessoa. Tem um ditado no Xing, aquele livro Mais de 5.000 anos, chinês, que fala assim, que às vezes o espectador tem uma visão melhor que a do protagonista. Esse caso é um caso nítido. Não tem como. O Brasil não vai conseguir. E se mais 6 anos de governo Bolsonaro, isso aqui vai virar terra arrasada, isso aqui vai virar um grande El Salvador, embora respeitando El Salvador, mas pelas condições políticas, sociais, econômicas que passa o país há décadas, não é bom. Mas aí a questão é que cresça, pensando no Brasil. Por isso não, Diego, a gente já está na iminência de um golpe de Estado. Vai virar uma Venezuela. Rapaz, uma república, um milicistão. Pronto. Não, rapaz, tá tudo isso não, também. Estão com medo. Mas tá tão fragmentado que tá difícil de dar golpe, cara. Mas aí... É por isso que eu durmo tranquilo. Eu também não acredito nisso, não, eu sou daqueles que... Eu, na verdade, quero reservar aqui o direito de zombar da cara de quem acreditou nesse negócio de golpe. Olha aí, Zé e Wilber, olhando as moças aqui da ciência política. Falando lá da The Economist, eu achei massa que eles falam diretamente pensando em economia e em dinheiro, né? Então,
eles identificam, ó, o problema começou há 10 anos, é a década. A década está perdida. O Brasil começou a errar lá, depois de 2009, né? A gente sabe o que aconteceu lá. Um dia desse eu falei das ações da Petrobras 2009 para depois alguém tentaram explicar aí de alguma forma. Mas, enfim, começou lá. Aí, qual é o problema de você ter toda essa crise econômica? Em 2013, a gente lembra, né? Eram 13 milhões de desempregados, enfim. Tudo isso aí que a gente já sabe. Começou lá. Polarização também, né? A gente lembra lá da eleição que a Aécio perdeu e gerou aquele probleminha, né? De desconfiança quanto aos resultados das urnas. E aí a gente tem aquela polarização política que começou lá, né? A eleição de Bolsonaro é, na verdade, um antipetismo. Isso aí eu concordo. Discordo do bolsonarismo, mas tudo bem. Só que qual foi o problema? Aí a gente pode falar em tempestade perfeita. É que dentro de um caos econômico, social e político, o presidente eleito e o seu governo não conseguiram dar o mínimo de resposta satisfatória, mesmo antes da pandemia. E aí a gente já vem falando disso aí há um tempo, né? Que de pandemia não tem o que se elogiar, né? Tem o que se elogiar? Não tem. Então, ou seja, antes da pandemia já era um problema político, o gerenciamento de coalizão que não foi feita, reformas econômicas de fato que não foram feitas, foram aprovadas algumas coisas que o governo anterior, Michel Temer, já tinha encaminhado. A pauta estava pronta, essa pauta de reforma econômica já estava pronta. Não há um projeto do governo atual de reforma econômica, até porque o que se diz que teria nunca é apresentado, nunca está pronto. Reforma tributária, enfim, a matéria ela é bem, ela faz um resumo muito bom. Aí a pergunta no final a gente já tem uma demonstração do que foi esse governo sem pandemia e com pandemia. Como é que Bolsonaro montaria um novo governo numa possível reeleição dentro desse cenário? Não, as opções não são tão boas assim, né? Eu achei bastante interessante, sim, sem encobrir, né? Que aqui no Brasil a gente esquece, a gente sempre puxa mais para um lado e esquece o outro, mas, de fato, as escolhas foram ruins, né? O governo não conseguiu nada, efetivamente o governo não conseguiu nada. Teve aquele lancezinho lá do futebol que foi bacana. Mas eu quero pegar um gancho aí, aproveitando a inspiração do Diego, Wilber, dizer que na próxima gestão do Bolsonaro vem Hannibal Lecter, Coringa e o cara lá de Mad Max, do mais recente, do Estrada da Fúria. É o Bolsa de Sangue. O vilão velho, o líder. O Jake... Esqueci agora, porra. Na hora de falar de filme, não acerta. Então vamos lá, vamos de CPI no Senado. Olha só, esse é o ponto alto da semana, né? Todo mundo assiste, lava a alma, cria meme, produz assunto, risada, raiva, revolta e até vergonha alheia. Eu, particularmente, tenho muita vergonha quando o senador Luiz Carlos Reis fala, que é o campeão de gafes, obviamente, né? Então, assim, quando essa CPI acabar, a gente pretende fazer um especial CPI. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é muito rápida. Qual é o destaque da CPI do Senado de vocês dessa semana? O meu destaque vai para o Otton Alencar, vai para o senador Otton e as perguntas com a doutora Nise Yamaguchi, eu acho que é o nome dela. Eu tive vergonha alheia. Eu vou acompanhar o Zé, mas o depoimento da médica Luana, também legenda para o sobrenome dela, foi um contraponto entre... Quando ela deu uma aula de bioética ali, na verdade, na CPI, porque a parte séria agora do Política em Série fala-se muito, e o Conselho Federal de Medicina defende muito, sobre a questão da autonomia médica. Só que quando você vai lidar com, dentro dos princípios mais básicos da bioética, você tem uma autonomia médica.
Mas não é porque você tem uma autonomia médica que, por exemplo, a pessoa está com câncer, aí o médico, por exemplo, não, eu vou te receitar doses, um copo americano de mercúrio, porque eu acredito que ingerir mercúrio vai curar o teu câncer. E aí esse outro fala assim, não, mas isso é uma loucura, como assim você vai passar mercúrio, que é usado lá em garimpo, para a pessoa curar o câncer? Não, mas é a minha autonomia médica, é a minha relação com o paciente. Só que aí um dos princípios da bioética também é o da não maleficência. Ou seja, você tem que ter realmente autonomia médica, mas ela não pode ser baseada em critérios que não sejam científicos. Então, tem um caso antigo, inclusive, que para variar o presidente Bolsonaro estava envolvido, que é o da fosfoetalamida, que era a chamada pílula do câncer, que não curava o câncer. Então, quando a gente vai lidar do ponto de vista metodológico, assim, o que metodologicamente é o ápice? Um ensaio clínico randomizado, duplo cego, que aí você controla o nível de incertezas de forma muito precisa, com muito cuidado. E aí esses estudos que a doutora Nise Yamaguchi leva para referendar não passava pelo menor crivo metodológico de revistas de periódicos. Então, e aí quando há esse contraponto, então você olha, você não passou pelos critérios mais básicos do ponto de vista bioético para referendar, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina, da cloroquina, nem pelo próprio princípio da autonomia, nem da não maleficência. Então, o que nós temos aí é um conflito, porque não dá para você, por exemplo, pegar uma pessoa que está com Covid, está num processo de vulnerabilidade emocional, e passar, assina aqui esse termo de consentimento livre esclarecido. Isso é uma aberração. Então, o Conselho Federal de Medicina e os bolsonaristas que continuam a apoiar, o único lugar do mundo que continua essa discussão inútil, eles são, sim, responsáveis pela disseminação de informações que afetam diretamente a saúde pública. Isso ficou escancarado na CPI essa semana. Meu destaque vai para as vezes que o senador Omar Aziz perdeu a paciência, principalmente com o senador palestrinha Marcos Rogério, e com o senador Marcos Duval. O Omar Aziz não percebeu que o microfone estava perto e deu um fora no Marcos Duval, que não estava presente, estava remotamente, que todo mundo já sabe o que foi que o Omar Aziz disse. Eu acho que meu destaque vai aí para o senador Omar Aziz. Vamos de destaque da semana. Quem começa? Zé, vai. Estou pensando aqui no meu destaque da semana, eu acho que vai mesmo para a CPI, com o Otto Alencar, que eu já destaquei, e a doutora Luana. Eu vou trazer aqui minha ancestralidade judaica e dizer que comemorei, abri uma cerveja para comemorar o fim da era Bibi, o mágico, em Israel. Então, eu não aceito mais ninguém falar do governo português com a geringonça, porque reúne social-democratas, socialistas, comunistas, liberal, etc. Não, tem uma geringonça, é o que existe agora em Israel, com a coalizão que vai do partido, por exemplo, do Partido Trabalhista, que é de centro-esquerda, até pegando o Beit Israel, que é de direita, com agendas completamente distintas, mas com um adversário em comum, que era Bibi Netanyahu. Então, nada assim, como inimigo comum. Exatamente. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, até que todas essas denúncias que sejam investigadas, que podem levar Netanyahu à prisão, se que seja condenado, e aí depois, ok, voltamos à programação normal, que é provavelmente mais uma eleição para definir o próximo governo. É por enquanto que nós temos, e aí palmas para o Yair Lapid, palmas por ter montado esse governo, porque ele não vai ser o primeiro-ministro. O cara foi, se estudasse, foi genial naquilo que foi possível fazer. Então, meu destaque é Israel. Israel é um exemplo para o Brasil, é isso? Será?
Olha, aquilo ali é frente ampla. Aquilo é frente ampla. Aquilo é frente ampla, né? Ali é frente ampla de verdade. Eu vou antecipar aqui o meu destaque da semana, que eu tinha anotado aqui. A queda de Netanyahu depois de 12 anos operando o poder em Israel. Então eu fico aí junto com o Diego. Ele já falou meu destaque. Só 12 anos, cara? Não, teve um período entre 94 e 99. Já tinha sido antes. Mas ininterruptamente. Que joia. Então, meu destaque da semana é mais uma indicação de uma matéria aí para vocês lerem quando a nossa ex está muito bem e a gente está na merda. Ford venderá só carros elétricos na Europa a partir de 2030. E em 2024 já terão os híbridos rodando lá em sua maioria. No Brasil, estima-se que nós temos aí 0,03% de carros elétricos. Pois é, a gente ainda está na era do combustível fóssil. Que beleza! Isso é desenvolvimento. Vamos de rapidinha, chegando ao final agora. Mia Khalifa entra com pedido de medida restritiva contra senador Renzi. Tô brincando, isso é coisa do sensacionalista. Tem outra do sensacionalista aqui. Copa América será no Brasil e terá mata-mata. Essa vocês devem. Não, essa foi pesada, foi horrível. Essa foi violenta, né? Mas eu tenho aqui uma perguntinha rápida para vocês. Pegou Covid, quem você prefere como médico? Nise Yamaguchi, Velho da Havan ou Alexandre Frota? Eita, eu acho... Ups, que trio difícil, eu acho que eu vou... Não vou nem responder essa pergunta. Pô, João Willis, vou falar nada. Em 2050, o Brasil será qual filme? Mad Max ou Planeta dos Macacos? Eu tô apostando no Mad Max. Eu aposto Guerra Mundial Z. Algum tipo de zumbi aí, invasão zumbi, alguma coisa assim. E aí, Zé? Eu vou de Mad Max. Mad Max? A gente vai ser alguma coisa parecida também. Olha só, vamos de indicação da semana? Quem começa? Zé, vai? Então, a única vez, o único episódio desse programa que eu vou indicar uma série. Eu não gosto de séries, né? Eu gosto de dizer isso. Eu não gosto de série, apesar do nome do canal ser político em série, eu não gosto de série. Mas eu vou indicar aqui uma série, a única possível para mim, que se chama Sessão de Terapia. Tá na Globoplay, vai para a terceira temporada. Eu vi as 2 outras temporadas, eu sempre assisto e gosto muito. Eu vou indicar, já que não vi muita coisa boa aí, eu vou indicar para essa semana um canal no YouTube, pela primeira vez talvez aqui, Instituto Onça Pintada. Vocês têm que ver esse projeto aí no YouTube, os caras doutrinando as onças lá, reproduzindo em cativeiro, cuidando dos filhotinhos. Então, vejam lá para chorar, se divertir com os bichinhos. Tema Israel, se a coisa apertar em 2022, já vou ressuscitar meu bisavô para trazer toda a documentação para eu conseguir cidadania israelense, entrar com pedido, e aí fazer a linha, fazer o retorno. E aí tá aqui, livro de Ronen Bergman, Levante-se e mate primeiro, que é uma máxima talmúdica. E aí a história do serviço secreto dos assassinatos seletivos de Israel. É um livro para deixar o cabra assim, pensando que o que é ruim pode piorar e vai piorar de qualquer jeito. Tudo que é ruim pode correr. Não pense que conter um dano com X e depois vai vir uma coisa pior. Isso aqui é uma leitura, é um tijolo. Notem, isso aqui dá para usar como argamassa e tal. Isso aqui é um tijolo para construção. Mas vale muito a leitura, muito bom. Um jornalista israelense que escreveu, conseguiu informação aqui de forma quase mágica para obter que está aqui. Vale a leitura. Publicado pela Record, mas não a do... Vai ter vídeo especial, né? Sobre ele, comentando? Acho que sim, eu estou no clima de Israel, né? Vou colocar, além da bandeira do México, vou colocar uma de Israel aqui do lado para gravar os vídeos do Política em Série.
Boa. E vou recomendar a Falda, que está lá na Netflix. Então, tá aqui. Eu sou acusado de ser Já comunista, recomendei né? esse antes. Muito bom. Eu sou acusado de ser comunista aqui, né? Um absurdo, porque eu não sou comunista, mas agora... É um infiltrado a favor de Israel lá no Política em Série. Só falta isso agora. Você falou tão bem. É isso. Tá Minha indicação da parecendo. semana é uma... Minha indicação é uma anti-indicação. Eu perdi quase 2 horas da minha vida essa semana assistindo Convenção das Bruxas. A Anne Hathaway me enganou. O filme ruim, desgraçado. Não assista, é lançamento da HBO. É muito ruim, cara. É muito ruim. Não assiste. É lançamento, fui assistir com criança, pensando que ia ganhar alguma coisa. Não assiste. O filme é muito ruim, muito ruim, muito ruim. É isso. Boa sorte. Acabamos dessa vez com todos os participantes. Diego não estava apagando nenhum fogo, nem estava tentando prender o Salles, e está todo mundo aqui hoje, um dia sem convidados. Muito bem. Peço like. Tá aí. Peço like, joinha, se Peço inscreva seu no like ou canal. você é um Se comunista. inscreva no canal. Compartilhe com sua tia no WhatsApp, no grupo da família. Bolsonarista. Se inscreva. Compartilhe. Dê seu like. Ó, que... Pode dar dislike também, tá? Se for para não reagir, o dislike serve também. Assista pelo menos 15 segundos, assim, 1 minuto do vídeo. Já Para conta. contabilizar a visualização. É isso aí. Vamos Que embora. desespero. Ou então passa, assim, só para a hora que eu estiver falando. Assim, não, eu quero ouvir o Diego.